Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando agora para deixar os palpites desse domingão, dia 4/6. Mais um dia que temos uma grade boa de jogos. Fizemos muitas análises, se eu não me engano deixamos 14 ou 15 palpites. Temos jogos de toda a Europa, temos rodada decisiva na Espanha. Também temos jogos de Holanda, Suécia, Noruega, Turquia, Bélgica. A Bélgica também, a rodada decisiva, tem tudo para ser muito emocionante. E finalizando a rodada temos Campeonato Argentino também e Campeonato Brasileiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito às pessoas novas que estão chegando. Fico muito honrado em vocês tirar o tempo de vocês para assistir o nosso trabalho. Isso nos deixa muito feliz. Continuar agradecendo também aquelas pessoas que nos acompanham desde o início, desde sempre. Estão aqui dia após dia também dedicando um pouquinho de seu tempo a assistir nossos vídeos. Pedir que se curte o nosso conteúdo, deixa o likezinho aí, não custa nada, ajuda bastante o canal. Faz com que gere engajamento, com que a gente possa chegar a pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. E isso é muito importante para fazer com que o nosso trabalho continue crescendo, nosso canal continue evoluindo. E quanto mais nós conseguirmos crescer, mais eu vou tentar trazer melhorias para o canal. Como já é nosso costume, vamos aos resumos. Dia 2/6 foi mais um dia excelente. Deixamos 8 palpites novamente, erramos só um novamente. O red que tomamos foi na Argentina, no jogo do Estudiantes. Inclusive eu falei no vídeo que gostava também de uma entrada de vitória simples para o time da casa. Optamos por operar no mercado de gols e acabamos optando errado. Mas o inacreditável é que em 18 rodadas do campeonato argentino, o Estudiantes tinha batido o under 3,5 em absolutamente todos os jogos. Não tinha batido o over 3,5 em nenhum jogo até então. Esse foi o primeiro, o 19º jogo foi o primeiro que bateu. E foi um jogo de 7 gols. O futebol às vezes é imprevisível mesmo. Já no bilhete pronto, tivemos de certa forma um meio green. É lucro, mas é meio green. Porque o Le Havre ganhou seu jogo, mas o Botafogo empatou. Então nós botamos que o empate anulava a aposta, então entrou só a aposta do Le Havre. Entrou um lucro, mas foi um meio green. No grupo free do Telegram nós cravamos o bilhete que deixamos. Já no grupo Gold, falta um bilhete que o jogo do Bordeaux foi interrompido no meio. Mas de qualquer forma o dia já foi finalizado no lucro. E por sinal, quem tiver interesse nos grupos de Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Meu WhatsApp está à disposição para caso que alguém queira tirar alguma dúvida. E antes dos palpites do dia, quero lembrá-los a vocês que isso não são recomendações de apostas. Nós postamos opiniões pessoais de materiais que a gente faz de muitos estudos através de estatística, em que a gente acha eventos com alta probabilidade de acontecer. Se vocês concordarem com os nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus bilhetes e façam bom uso do material. Ele está aqui para isso. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites desse domingão, dia 4/6. Iniciando a grade do dia, às 9h30 da manhã, o Twente recebe o Heerenveen pela volta das semifinais do playoff, pela vaga na Conference League da Holanda. No primeiro jogo, o Twente ganhou fora de casa por 2-1. Foi um jogo muito movimentado, com várias oportunidades de gol, principalmente pelo time do Twente, que é o time mais forte que o Heerenveen. Aqui o time da casa continua favorito, já era favorito para passar no playoff, agora ganhou fora de casa, é ainda mais favorito. No entanto, a vitória simples está pagando 1,40, tem que usar isso para montar um bilhete, para fazer uma entrada simples, está muito baixa. Mas eu gosto também de quem quer seguir essa linha de vitória simples para o time da casa para montar um bilhete. Mas o fato de saber que o time da casa já possui a vantagem, a gente não sabe até que ponto vai se esforçar muito pela vitória. Vai ter espaço para jogar, visto que o time visitante vai ter que se jogar o ataque, não tem outra alternativa. Então aqui nós resolvemos operar no mercado de gols. Nos últimos 10 jogos o Twente bateu o over 1,5 em 8 deles. E nesses mesmos 8 jogos bateu o over 2,5 também. Bateu o over 2,5 nas últimas 6 partidas consecutivas. Ambos têm média acima de 3 gols por jogo. Já o Heerenveen bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10. Teve gol no primeiro tempo em 9 das últimas 10 também. Aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui eu gosto de um gol já no primeiro tempo, visto que o Heerenveen vai ter que se jogar o ataque e vai abrir espaço para o Twente jogar. E o Twente é uma equipe melhor. O over 2,5 também não é ruim, mas eu acho que a odd está baixa para o risco. Então nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. No segundo jogo do dia, às 10 horas, na Suécia, pela 11ª rodada, o Halmstad recebe o Hammarby. As duas equipes estão no meio da tabela. O Halmstad é o 8º colocado, enquanto que o Hammarby é o 11º. A diferença entre os dois é de apenas 3 pontos. Temos a tendência de um jogo equilibrado.
Eu acredito que aqui as odds estão um pouco desbalanceadas, estão pagando 3,40 para o time da casa. Então eu acho interessante a gente buscar algo a favor do time da casa no handicap asiático. O Hammarby nos últimos 7 jogos fora de casa foram 5 derrotas e 2 empates. Eu não vejo esse time vencendo o time do Halmstad por mais de um gol de diferença. Já o Halmstad, nas últimas 5 partidas em casa, ganhou 3, 2 inclusive sem tomar gols. Aqui, para quem não gosta muito do handicap asiático, dá para entrar com over 1,5 tranquilamente. São duas equipes com boas médias de over 1,5 no campeonato. Nós vamos de casa handicap asiático mais 1. Continuando, às 12 horas na Noruega, o Vålerenga recebe o Bodo Glimt. O Bodo Glimt é o queridinho de todos os apostadores. Todo mundo fatura com o Bodo Glimt. E eu espero não estar zicando. Mas é fato que over 1,5 em jogos do Bodo Glimt, às vezes os 2,5 também, é praticamente garantido. O Bodo Glimt é o líder do campeonato. Em 9 jogos já abriu 8 pontos de diferença para o segundo. Foram 8 vitórias e um empate. Marcou 26 gols e tomou apenas 8. Já o Vålerenga é o 9º colocado com 10 pontos, 15 pontos atrás do Bodo Glimt já, em apenas 9 rodadas. Aqui dá para entrar com fora, empate anula, mas as odds estão um pouco semelhantes com o over 1,5. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe o over 2,5. No jogo do Bodo Glimt sempre cabe, sempre é uma chance grande de sair. O time bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato, não bateu over 2,5 em apenas um. O Vålerenga também contribui com isso, que não bateu o over 1,5 em apenas um jogo também. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 13 horas, clássico na Turquia. Galatasaray, campeão da temporada, recebe o Fenerbahçe, o vice-campeão. Turquia esse ano foi um campeonato muito over de gols. Provavelmente a liga com maior over de gols que a gente pegou durante toda a temporada. As duas equipes são os dois melhores ataques da competição. Ambas possuem média superior a 3 gols por jogo. Ambas também bateram over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos. O Galatasaray teve over 2,5 em 6 dos últimos 10 jogos, o Fenerbahçe em 7 dos últimos 10 jogos. Aqui, se o título não tivesse garantido, o jogo seria uma guerra, mas ainda assim tende a ser um jogo muito quente, porque deve rolar muita provocação por parte dos jogadores e da torcida do Galatasaray. Aqui, pelo fato de ser um jogo já com o campeonato decidido, eu acredito que vai ser um jogo menos truncado, com mais espaços. Naturalmente já seria um jogo com tendência alta para gols. Aqui, para quem quer arriscar, cabe um over 2,5, cabe o ambas marcam. Nós vamos com over 1,5 para compor um bilhete. Às 13h30, última rodada da La Liga, Campeonato Espanhol. O Real Sociedad enfrenta o Sevilla. A Real Sociedad terminou em quarto no campeonato com 68 pontos. E depois de 10 anos está de volta à Champions League. Já o Sevilla vinha numa temporada muito irregular no Campeonato Espanhol. Provavelmente vai terminar em 11º. Mas conseguiu pela 7ª vez o título da Liga Europa. O Sevilla na Liga Europa é praticamente equivalente ao Real Madrid na Champions, ganha muito. Então, o Sevilla deve jogar esse jogo praticamente de ressaca. O time foi campeão no meio da semana, não deve vir preparado para o jogo. E o time da Real Sociedad descansou a semana toda, é um bom time, bem treinado, muito equilibrado. Tanto é que só terminou atrás dos 3 grandes. Vai querer se despedir da torcida de uma maneira legal. Para quem quer apostar numa vitória simples da Sociedad, a odd está 1,73, é uma entrada interessante. Eu vou esperar o jogo iniciar para ver se eu faço essa entrada, para ver como é que se desenrola o início do jogo. Para pré-live, nós vamos continuar com a ideia de pegar algo a favor do time da casa, até por um motivo inusitado, pelo título de Sevilla no meio da semana. Então aqui nós vamos de casa empate anula. Também às 13h30, o Real Madrid recebe o Atlético de Bilbao. As odds pro Real Madrid estão muito boas nesse jogo, 1,91, o Real Madrid jogando em casa contra qualquer time da Espanha, tirando o Barcelona, é uma odd excelente. Eu acredito que essa odd esteja meio desbalanceada pelo fato de o Real Madrid não ter mais interesse nenhum no campeonato e o Atlético de Bilbao ainda sonhar com uma vaga na Conference League. Mas mesmo assim, mesmo jogando um pouco desinteressado, o Real Madrid nunca é zebra jogando em casa, ainda mais contra um Atlético de Bilbao. E vamos aproveitar que a odd nos dá esse benefício e vamos aproveitar isso. Lógico que eu não duvido que o Real Madrid perca esse jogo, mas acho muito improvável. Então aqui nós vamos de casa dupla chance para montar um bilhete. Às 13h30, rodada final, disputa do título do Campeonato da Bélgica. O Genk recebe o Antwerp. Na Bélgica, a disputa do título está espetacular. No grupo que decide o título, o Antwerp é o primeiro colocado com 46 pontos, empatado com o Union Saint-Gilloise. E o Genk, que é o adversário dessa rodada, vem apenas um ponto atrás. Então os 3 podem ser campeão. A última rodada vai decidir tudo. Ou seja, é um confronto de 2 equipes que querem o título. E se elas empatarem, a tendência é que os 2 percam. Então aqui não há outra alternativa do que buscarem a vitória. Tendência de jogo movimentado.
Campeonato da Bélgica geralmente já bate bastante over. E esse jogo ainda, em função da situação do campeonato, deve ser um jogo ainda mais aberto. Nos últimos 10 jogos, o Genk bateu over 1,5 em todos os jogos. Bateu over 2,5 em 7 deles. Já o Antwerp bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10. Aqui naturalmente já teríamos tendência para gols. E ainda mais nessa situação. Aqui não tem como fugir disso. Aqui eu gosto também de um over 2,5 para fazer uma entrada simples. Está pagando 1,57. Nós vamos de over 1,5 para compor o bilhete. Também às 13h30, o jogo do outro postulante ao título, União Saint-Gilloise recebe o Clube Bruges. Se o time da casa vencer o jogo e o outro jogo terminar empatado, o time é campeão. O Saint-Gilloise tem uma equipe muito ofensiva, o segundo melhor ataque da competição. Inclusive chegou nas fases finais da Liga Europa, nas quartas se eu não me engano. Enfrenta o Clube Bruges, que já não tem nenhuma aspiração no campeonato. O time deve partir para cima desde o início. Aqui para quem quer fazer uma entrada simples, eu gosto de uma vitória do time da casa pagando 1,57. É uma entrada que provavelmente eu vá fazer também. É um jogo que praticamente temos a certeza de gols. Lógico, certeza a gente não tem, mas a probabilidade é muito grande. Aqui nós vamos de over 1,5 também para compor um bilhete. Às 14h15, voltando para a Noruega, o Viking recebe o Molde. O Viking é o quarto colocado do campeonato e o Molde é o sétimo, mas a diferença dos dois é de apenas 1 ponto. Aqui são ambas equipes com média de gols muito alta em seus jogos. O Viking tem média de 3,88, já o Molde de 3,56. Isso são números muito altos, são números consideráveis. Ambos só não bateram over 1,5 em um jogo do campeonato. Nas últimas 10 partidas, o Viking bateu over 1,5 em 9, o Molde em todas as 10. O Molde inclusive bateu over 2,5 em 9 das últimas 10, isso é um número altíssimo. Aqui com certeza nós temos uma tendência alta de jogo para gols. Aqui para quem quer arriscar uma entrada simples com over 2,5 está pagando 1,50 e nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14 horas chegamos na Argentina, o San Lorenzo recebe o Colón de Santa Fé. O San Lorenzo vem muito bem classificado no campeonato, é o segundo colocado, atrás apenas do River Plate. Já o Colón é o 20º colocado, lembrando sempre que o campeonato argentino tem 28 times, mas é muito equilibrado e o time mesmo 8 posições à frente do Lanterna tem apenas 4 pontos a mais. O San Lorenzo em casa nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A única derrota foi por Fortaleza na Sul-Americana. Já o Colón nos últimos 5 jogos fora de casa ganhou apenas um, do Boca Juniors, ninguém sabe como. Apesar de que o Boca Juniors não vem passando uma fase boa também, vem mal colocado no campeonato. Aqui temos uma tendência de vitória para o time da casa. As odds para o San Lorenzo estão pagando 1,85. É uma boa odd para uma entrada simples de uma vitória para o time da casa. E justamente por ser uma boa odd, nos dá o benefício do empate para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de casa, empate anula. Às 16 horas, chegamos ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe o Red Bull Bragantino. O Fluminense vem numa sequência ruim, não marca gols há 5 jogos. E nesses 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. Temos que levar em consideração que foram jogos contra equipes fortes. 2 jogos contra o Flamengo, um jogo contra o Botafogo, um jogo contra o Corinthians e o jogo contra o The Strongest na Libertadores, que é na altitude muito forte da Bolívia. E o time vem de eliminação na Copa do Brasil pro Flamengo. O time até não começou jogando mal, mas não conseguiu fazer gols mais uma vez. Não vai ser em 5 jogos que o time vai desaprender a jogar bola. O time precisa se recuperar e esse é o jogo perfeito. Caso o time consiga a vitória, vai para as cabeças do Brasileirão. O Red Bull é um adversário bom que encaixa com o jogo do Fluminense, porque é um time que joga e deixa jogar. É um time que não fica plantado lá atrás. Então temos a tendência de um jogo aberto. O Fluminense precisa da vitória para evitar uma crise. Mesmo com o retrospecto recente do Fluminense não sendo bom, eu acredito num jogo de gols. Já o Bragantino vem numa sequência boa fora de casa, não perdeu nos últimos 5 jogos e marcou gols em todos eles. Então mais um motivo pelo qual nós achamos que vai ser um jogo de gols. Há alta probabilidade disso acontecer. O Fluminense só não bateu over 1,5 em um jogo do campeonato. Já o Red Bull Bragantino bateu em todos os jogos do campeonato, então tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. 18h30, continuando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba em casa. Aqui, teoricamente, a gente não precisa nem falar nada, né? O Palmeiras é muito favorito para esse jogo. O Palmeiras, na minha opinião, ainda continua sendo o principal candidato ao título. É um time muito bem treinado, muito equilibrado. Não sei até que ponto o Botafogo vai conseguir se manter na liderança. Já o Coritiba é o lanterna do campeonato, não tem nenhuma vitória e não deve ser agora que vai conseguir a primeira. Nos últimos 20 jogos em casa do Palmeiras foram 17 vitórias e 3 empates. Isso é um retrospecto impressionante. Aqui eu não vejo uma entrada diferente além do Casa Vence. A odd está pagando pouco, então para quem quer arriscar um pouco mais, dá para tentar um Casa Vence já no primeiro tempo.
O over 2,5 também tá pagando legal, tá pagando 1,62. Mas o Palmeiras bateu o over 2,5 em apenas 5 dos últimos 10 jogos, então é um risco. Então aqui para compor um bilhete nós vamos de casa vence. E encerrando a grade desse domingão de bons jogos, o Goiás recebe o Cuiabá às 18h30. O Goiás é o primeiro time da zona de rebaixamento, é o 17º com 7 pontos. O Cuiabá é o 15º, mas tem apenas 1 ponto a mais que o Goiás. É um duelo direto pela fuga da zona de rebaixamento. Acredito que essas duas equipes lá no final do campeonato vão estar brigando contra o rebaixamento. Então é um jogo muito importante para ambas as equipes. As duas equipes, junto com América Mineiro e Curitiba, são os piores ataques da competição. Ambas não bateram o under 3,5 em apenas um jogo do campeonato. Aqui eu vejo o Goiás com um certo favoritismo, mas não o suficiente para fazer uma entrada simples a favor do Goiás. Aqui vamos operar no mercado de gols. Aqui tem duas entradas que eu gosto. Eu gosto tanto do over 1,5 como do under 3,5. Esse tipo de jogo tem muito cara de 1-1, de 2-1 para alguns dos dois times. Dificilmente o placar foge disso. Lógico que isso pode acontecer, futebol, mas enfim, a gente lida com estatísticas. E eu acredito que qualquer uma das duas escolhas são boas. Nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E por hoje era isso, pessoal, encerrando a grade do domingão. E antes do bilhete pronto, quero lembrá-los dos canais do Telegram. Os links dos canais estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Ali também está o número do meu WhatsApp. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, pode ficar à vontade. Respondo todo mundo o mais rápido possível. E no bilhete pronto do dia nós temos uma dupla de Real Sociedade, empate anula aposta, e um over 1,5 no jogo do Bragantino pagando 1,57. Provavelmente teremos muito mais entradas, muitos mais bilhetes nos canais do Telegram. Mas era isso então, queria desejar um ótimo domingo a todos vocês. Para quem for apostar, que tenha uma ótima sorte para todos nós. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente postando os palpites de segunda-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais, valeu!